Olá, galera, tudo bem? Estou eu aqui novamente, professor Alexandre, para dar mais uma aula para vocês de geografia geral. Bacana? E a gente terminou de falar o assunto industrialização e agora a gente vai começar a falar sobre uma geografia um pouco mais específica, que a gente costuma, no jargão geográfico, chamar de geografia regional. E o primeiro assunto que surge aí é falar sobre a Rússia. Na verdade, começar também do seu passado como ex-União Soviética e que passou, ainda hoje, inclusive, passa por uma experiência de formar uma comunidade de estados independentes, mas que hoje é conhecida como Rússia. A gente vai fazer isso em duas aulas. Essa é a primeira aula que eu estou fazendo, porque o assunto é um tanto extenso, não caberia falar tudo de uma vez só. Bom, então, a primeira coisa que é importante que a gente registre aqui é que esse país, na verdade, ele teve uma história bastante peculiar, né? Não cabe aqui a gente ficar esmiuçando demais, porque isso fica mais para os professores de história. Eu não vou ficar me metendo num território que, na verdade, nem é o meu, né? Mais importante em geografia é falar sobre as questões mais atuais. Bom, então, mais um pouquinho da história desse país. É, em 1917 houve a Revolução Bolchevique e essa revolução transformou a Rússia na primeira nação que optou por um sistema político socialista e que, obviamente, diferenciou ela de todos os outros. Nesse momento, ela faz uma opção de se transformar numa união de repúblicas, então liderados pela Rússia, né, outras 14 repúblicas, regiões, né, países menores, talvez menos relevantes, menos importantes, tanto da Europa quanto da Ásia. Aliás, a Rússia é interessante porque ela é um país que tem uma parte, talvez um dos poucos países do mundo que tenha partes em dois continentes diferentes. Então, a Rússia, liderando esse grupo de 14 repúblicas, forma aquilo que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Cara, assim, a título de curiosidade só, nem eu sei de cor todas elas, então as repúblicas são Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Algumas dessas repúblicas mais relevantes, como eu disse, outras menos relevantes. Bom, a grande questão é que, ao se transformar nesse império, né, soviético e formado por 15 repúblicas e um extensíssimo território com muitas riquezas naturais, minérios estratégicos como urânio, carvão, petróleo, gás, a União Soviética fez uma opção de, como eu disse, se transformar num país socialista e ela fez uma opção de uma economia como um país socialista planificada, ou seja, uma economia totalmente controlada pelo Estado, na verdade, pelo governo. E assim ela foi seguindo ao longo do século XX, até que a gente chega na Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia já havia participado, não ainda como União Soviética, já na Segunda Guerra Mundial como União Soviética, e ao final da Segunda Guerra ela desponta como uma das superpotências que aparece no quadro e no cenário geopolítico junto com os Estados Unidos. Então, no final da Segunda Guerra, ocorre aquela decadência da Europa e a ascensão de Estados Unidos e União Soviética. E aí cria-se aquele momento que você, obviamente, já estudou e já se referiu a ele trocentas vezes aí, que é chamado de Guerra Fria, quando esses dois países, essas duas superpotências, dividem o mundo em dois e criam dois blocos ideologicamente distintos, né? O bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e cria-se aí aquele momento de tensão política
que não chegou efetivamente a gerar uma terceira guerra mundial, mas gerou várias mini-guerras. Esse processo foi extremamente custoso para a União Soviética, que, na verdade, tinha a economia estatal, né, financiando aquela disputa que havia entre eles e os Estados Unidos, que despontou, assim, principalmente em duas grandes vertentes: aquilo que a gente chamou de corrida espacial e corrida armamentista. Ou seja, quem ia conquistar o espaço primeiro, um símbolo de status tecnológico absurdo ao longo do século XX, e quem ia demonstrar maior poderio militar. Nessa corrida, isso foi, vamos dizer assim, uma torneira aberta de dinheiro que a Rússia, que a União Soviética foi investindo nisso, inclusive sacrificando outros setores da economia, né? Mas, ao mesmo tempo, tornava ela uma superpotência. Esse modelo econômico ele foi começando a dar sinais de desgaste, até que a gente chega na década de 1990, aliás, desculpa, antes disso, né? Uns 10 anos antes aproximadamente, ascende ao poder um líder do Partido Comunista, né? Chamado Mikhail Gorbachev. E esse cara, na verdade, ele vem com uma visão mais moderna do que até então. Nunca tinha havido nada parecido na União Soviética. E ele vem com uma ideia de fazer algumas mudanças, algumas reformas, tanto no campo político quanto no campo econômico. Por quê? Porque o modelo socialista de economia planificada, com o Estado dominando todos os processos, já estava começando a dar sinais de que não estava funcionando tão bem. Então ele vem com uma política de reforma política chamada Glasnost, cujo objetivo era basicamente, assim, muito superficialmente falando, era basicamente criar um sistema um pouco mais democrático de participação política e para que o povo tivesse direito de participar mais ativamente. E uma reforma econômica chamada perestroika, que na verdade tinha por objetivo começar a inserir dentro da ideologia socialista algumas ideias de mercado, algumas ideias que tinham mais a ver com a questão do capitalismo. O problema todo foi que isso não foi o suficiente e quando o povo, né, a economia, e quando o povo, principalmente por uma questão de busca de uma democracia que até então não acontecia, o povo começa a é, brigar por isso, o povo começa a buscar por essa democracia e a União Soviética começa a sofrer um processo de enfraquecimento político. Paralelamente a isso, as 14 repúblicas lideradas pela União Soviética, que eram mantidas unidas à base da força, à base do poderio militar, à base de uma mão de ferro, de um punho de ferro do governo russo, sentiram esse enfraquecimento. E ao sentirem esse enfraquecimento, elas começaram a dar sinais de que elas queriam se tornar independentes. E aí começa o movimento do separatismo. E quando esse movimento começa a se tornar mais forte, lá em 1990, né, praticamente 90, 91, a União Soviética deixa de existir. E no que ela deixa de existir, todo o bloco socialista desaba junto com ela. É quando acontece, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, que simbolicamente representou o fim do socialismo. A grande questão é que esses separatismos começaram, então, a provocar o seguinte: algumas repúblicas, principalmente as 3 repúblicas bálticas, que tiveram um papel importantíssimo nesse processo, Letônia, Lituânia e Estônia, se autodeclaram independentes. Quando vem os outros países, também as outras repúblicas, começam a querer também formar, olha, então eu também quero ser independente, eu também quero a minha autonomia, eu também quero a minha autonomia. Rapidamente, o governo russo entende, e aí Gorbachev já tinha saído do poder, já tinha tido a eleição de um cara polêmico, porque diziam que ele era um cara que gostava de beber demais, chamado Boris Yeltsin, mas ele era um líder popular, e
prometeu conduzir a Rússia no caminho do capitalismo, o que aconteceu foi que eles rapidamente enxergaram que se eles deixassem, cada república ia seguir o seu próprio caminho. Isso tinha um perigo envolvido aí. O perigo envolvido é que algumas dessas repúblicas, assim como a Rússia, a principal delas, tinha um poderio bélico militar gigante, armamentos nucleares. Então, caramba, como é que eu posso deixar uma república que eu não sei para onde vai, com uma bomba debaixo do braço, né, seguir o caminho dela? Então, rapidamente, a Rússia desenha uma nova instituição e ela cria a Comunidade dos Estados Independentes. Ela faz uma espécie de uma cópia, né, modelo russo da União Europeia. Então, ela junta essas repúblicas em uma comunidade dos estados independentes. Ela diz assim, olha, vocês são independentes, mas a gente vai funcionar em bloco. No fundo, esse funcionamento em bloco serviu muito mais para que a Rússia mantivesse o seu poder e mantivesse a sua influência, né, sobre essas repúblicas aí, que, na verdade, nunca se tornaram independentes por completo. Algumas sim, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Romênia, países do leste europeu, esses com certeza, mas aquelas repúblicas lá, Cazaquistão, Azerbaijão, Moldávia, Geórgia, Armênia, Ucrânia, esses caras ficaram ainda sob um domínio muito forte da Rússia. A grande questão da Rússia hoje, né, é que ela é um país que exerce ainda um papel muito importante geopoliticamente, né, até porque ela é dona de um arsenal militar invejável, né, que só existe assim, comparação com o arsenal militar dos Estados Unidos. Então, ela é um país que impõe respeito. Impõe tanto respeito que no iniciozinho do século XXI, os países que formavam o G7, que eram as 7 potências financeiras e econômicas do mundo, resolvem acatar, né, e trazer para o lado, trazer para si, porque também era interessante fazer isso, a Rússia, e batizar o grupo de G7+1 ou G8. Então, a Rússia, na verdade, é um país relevante hoje, né? Ela é a líder desse grupo chamado de SEI, tem esse poder militar e faz parte de um grupo de países hoje que tem um destaque e assim uma relevância política que hoje já é grande e a tendência é de que cresça mais ainda, que é o grupo chamado de BRICS, do qual o Brasil faz parte, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os que se chamam, mais ou menos assim, de potências emergentes. E a Rússia, obviamente, é um deles. A grande questão é que a Rússia rivaliza com os Estados Unidos em questões geopolíticas. Ela faz parte de um grupo de países extremamente privilegiados e poderosos, que são os países que formam o Conselho de Segurança da ONU, né? São apenas 5 países no mundo que têm esse status, são membros do Conselho permanente, porque outros países participam, porém eles têm um mandato de 2 anos, a cada 2 anos tem que trocar. Mas a Rússia, junto com os Estados Unidos, junto com a China, junto com a França e junto com o Reino Unido, fazem parte do grupo dos 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Isso aí dá um status e um poder absurdo. Então, geopoliticamente, é um país extremamente relevante. E, economicamente, é um país que está, né, buscando um lugar ao sol, principalmente disputando espaço num continente onde existem concorrentes de peso. A Rússia tem no mesmo continente nada menos do que a Índia, que é um país também que quer colocar as manguinhas de fora, mas seu grande rival no continente se chama China. E esses dois têm, até aqui, tido um convívio amigável, mas vão disputar espaço nessa hegemonia do mundo global de hoje. Tá legal? Então a gente fala sobre isso na próxima aula. Falou, galera? Forte abraço aí para vocês. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.